Eu vou contar meu relato de parto, que foi um parto normal pelo SUS. Falei, meu Deus, fiz xixi na cama. Ai, fico até emocionada. É o que é o nascimento do filho. Ai, gente, desculpa. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu vou contar meu relato de parto, meu relato do primeiro parto, né? Que foi um parto normal pelo SUS. Antes de eu começar a contar o relato, eu quero deixar, né, bem claro aqui para quem tá assistindo que eu não quero passar medo, né, nas pessoas que vão assistir. Eu vou contar a minha experiência, porque eu sei que muitas mulheres tiveram parto normal pelo SUS e foram super bem atendidas, né, tiveram um parto lindo, tudo, mas eu vou contar a minha experiência, que não foi uma experiência boa, né, de parto normal e que inclusive interferiu nas minhas decisões dos próximos partos que eu tive, né? Eu tenho 3 filhos, tive um parto normal pelo SUS, que é o relato de hoje, tive um parto cesárea particular e tive um parto normal, né, recentemente, particular também, e que foi assim um renascimento em relação ao parto para mim. Então hoje eu vou contar uma história que não foi uma boa experiência, mas que eu acho muito importante compartilhar antes mesmo de eu fazer meu próximo relato de parto normal, é, porque isso tudo que aconteceu comigo, que eu vou relatar aqui, foi justamente por falta de conhecimento, né? E o conhecimento ele salva a gente de muita coisa, mas infelizmente eu só fui aprender isso anos mais tarde. Então, né, vamos começar a história. O meu parto aconteceu, esse parto normal, gente, eu tenho uma memória de elefante, porque o meu primeiro parto aconteceu há 16 anos atrás. Sim, 16 anos tem a minha filha e agora eu vou fazer o meu relato de parto. E eu lembro todos os detalhes. A Kathleen nasceu há 16 anos atrás e eu era muito nova. Eu tinha 18 anos quando ela nasceu. Agora vocês vão saber a minha idade, né? Pensadaço. Então, eu tinha 18 anos quando ela nasceu. E assim, por ser mãe muito jovem e tal, eu era meio, né, tava totalmente leiga sobre esse assunto de parto. Antigamente a gente não tinha também tanta informação. Nossa, eu falo antigamente como se tivesse passado uns 40 anos, né? Mas assim, naquela época não tinha tanto acesso à informação tão rápido como tem hoje, né? Que você tá ali com o celular na mão e tem acesso à informação em minutos. Então, na época, nem celular eu tinha, sabe? Era tipo. Aliás, eu tinha um celular, mas era um Siemens, daquele pequenininho da Sandy Júnior, sabe? Então, aquilo era o máximo de acessibilidade que eu tinha. E meu pré-natal foi todo pelo SUS, e eu fazia no postinho e tal. Quando eu tava com 6 meses de gestação, eu vou contar esses detalhes porque é importante para vocês entenderem o final da história. Quando eu tava com 6 meses de gestação, a gente saiu um dia pra ir numa churrascaria em algum lugar de carro. E quando a gente tava voltando, a gente passou num quebra-mola super forte, assim. E eu lembro que eu, né, tipo, deu aquele baque, sabe? De sentar e eu senti uma dor, assim, um incômodo e tal, mas nada demais. Chegamos em casa super tarde, fui dormir e tal. No outro dia de manhã eu amanheci com muita dor, muita dor. E a minha barriga endurecia, amolecia. Endurecia, tipo, contração, né? Só que como eu sempre tive problema de fígado e tipo, passava mal dependendo do que eu comia, na minha cabeça eu tava tendo dor de estômago e aquele mal-estar todo era por conta do estômago e não que eu tava tendo contração. Fiquei aquele dia com aquele mal-estar e tal. À noite eu passei mal de novo. E daí eu vomitava muito, eu me torcia de dor. E, gente, eu não sabia que era contração. Passei muito mal. No outro dia, de manhã, a gente foi pra maternidade, porque eu já tava, né, tipo, com muita dor. Quando a gente chegou na maternidade, que eles me atenderam, lá passei pela triagem, aí já veio a enfermeira e fez o toque, eu tava com 4 de dilatação. E tava, tipo, com contração mesmo em trabalho de parto, né? A bolsa não tinha rompido, mas eu tava em trabalho de parto.
E como eu ainda tava, né, de 6 meses, eles me internaram e eu fiquei 12 dias internada tomando aquele soro para segurar o bebê, para ver se eles iam conseguir segurar, se, né, aquilo ia evoluir ou não. Eu lembro que eu tomei até aquelas injeções, sabe, para amadurecer o pulmãozinho do bebê e tal, e fiquei lá os 12 dias internada, tomando aquele remédio e tal, e deu tudo certo. Só que quando eu voltei para casa, uns 3, 4 dias depois, eu voltei a ter aquelas contrações. Resumindo, eu não podia caminhar, gente. Se eu fosse da cozinha pro quarto, andasse um pouquinho dentro de casa mesmo, eu começava a ter contrações. Aí a gente voltou algumas vezes para a maternidade e no fim o médico falou: ó, você vai ter que fazer repouso absoluto até o bebê nascer, porque, né, não sei porque o meu corpo tava, né, entrando em trabalho de parto por qualquer movimentação que eu fazia. Talvez tivesse alguma outra coisa mais séria, mas naquela época eram essas informações que eu tinha, sabe? Então eu segui o que o médico falou. Aí quando eu tava com 8 meses de gestação, e assim, eu não fiz nada do enxoval, eu não comprei nada, porque eu não podia sair de casa. Então, né, tipo, eu não escolhi nada, foi tudo minha família que comprou, que ganhou. Aí eu lembro que eu tive chá de bebê, que veio 3 amigas minhas só no chá de bebê. Então, tipo, né, eu não montei nem o enxovalzinho dela, porque eu só podia ficar em repouso. Aí, quando eu tava com 8 meses de gestação, eu tava com 32 semanas. A gente precisava comprar o kit berço, né? Aí eu lembro que eu falei pro meu marido assim: ai, eu não escolhi nada do enxovalzinho dela, eu queria tanto escolher o kit berço. Ele falou assim: ah, então vamos lá na loja, né? Escolher, a gente vai de carro mesmo e tal. Eu lembro que a gente foi à noitinha assim, chegou na loja e eu andei pela loja, tá? Escolhemos o kit e a gente veio pra casa. Na volta, no carro, eu comecei a sentir uma pressão assim na barriga. Daí eu falei, nossa, minha barriga tá dando uma pressão assim pra baixo. Daí minha mãe falou, ai meu Deus, você não devia ter andado e tal, né? Que foi eu, meu marido e minha mãe. Daí eu falei, não, acho que eu tô com a bexiga cheia. E pense, gente, eu era minúscula, né? Porque eu tava com 8 meses e tava usando calça jeans. Dela também fica usando essas calças apertadas e tal. Daí tá, chegamos em casa, eu lembro que eu montei o kitzinho no berço e daí meu marido olhou pra mim e falou assim: ai, agora só falta ela. Falei, pois é, mas ainda tem que ficar mais um pouquinho aqui, né? E a gente foi dormir. Quando eu acordei de manhã, eu levantei e senti que o meu short, eu tava de shorts, assim, que tava molhado. Falei, meu Deus, fiz xixi na cama. Foi o que eu pensei, né? E o meu marido tava no corredor, assim, varrendo o corredor, né? E daí eu levantei, fui no banheiro, tal, tirei aquele shorts, troquei de roupa. Daqui a pouco eu vi que continuou escorrendo aquele líquido. Aí me caiu a ficha, minha bolsa rompeu. Daí eu parei assim na porta do banheiro e falei assim pra ele: "A bebê vai nascer, minha bolsa rompeu". Daí ele: "Quê?" E continuou varrendo. Deu: "O neném vai nascer". Ele: "Ai, meu Deus", começou a andar pra lá e pra cá. Eu lembro que ele ligou pra minha mãe. E a gente morava super perto, assim. Ele ligou pra minha mãe, daí até meu primo que levou a gente pro hospital porque ele tava super nervoso, assim. Aí a gente chegou no hospital, eles fizeram um teste lá pra ver se realmente era bolsa rota e era. Então, né, eu tava. Realmente ela ia nascer e eu tava de 32 semanas e 2 dias. Aí a gente internou, né, pra ela nascer e isso era 8h30 da manhã que a gente internou, né, no hospital. A gente internou, daí veio a médica e falou assim: olha, tem um prazo, mesmo que a tua bolsa rompeu, tem um prazo de tantas horas para você entrar em trabalho de parto efetivo, porque eu não tava sentindo nada, gente. A bolsa rompeu, mas não tava com contração, com dor, com nada. Daí ela falou: tem tantas horas lá que tem que esperar, tal, né, para você começar a ter, né, para evoluir, né, o trabalho de parto. Aí tá, daí eu fiquei deitadinha lá na cama, daí nisso trocou o plantão e veio um outro médico. Aí ele veio, né, falou tudo de novo, daí ele falou assim: olha, vamos induzir já teu parto? Porque ela falou assim: vamos esperar até meio-dia, daí a gente vai induzir teu parto. Meio-dia? Era depois do meio-dia pra tarde, assim, a gente vai induzir o parto. E daí veio esse outro médico, umas 9 horas mais ou menos, e falou assim: não, vamos fazer já, vamos induzir já e, né, tacou-se ocitocina na dona Gabriela. Gente do céu, pensa, não deu 20 minutos que ele colocou o soro com o trem lá.
eu comecei a ter aquelas contrações, mas assim, tenebrosa. E eu sozinha, né, no hospital, que eu não podia entrar acompanhante. E isso a gente sabe, né, que toda mulher tem direito a um acompanhante, mas eu não sabia naquela época. E daí eu fiquei lá, sozinha, sofrendo, né, e aquelas contração terrível, assim, né. E aquilo foi aumentando, foi aumentando. Eles iam fazer o toque, ai, tá com 5. E foi, né? Foi. Quando era 1 e pouca da tarde, eu tava tendo contração de 1 em 1 minuto. Tipo, eu tinha uma contração, 1 minuto, aí aliviava, dava 1 minuto, eu tinha outra contração. E eu tava assim, desesperada, sabe? Só que minha mãe sempre falava: Não fica fazendo escândalo, porque eles não vão te dar atenção e tal. Então eu chorando baixinho, quietinha ali, né? Aí chegou uma hora que veio uma enfermeira, né, pra fazer o toque, porque daí eu não sei porque, gente, eles ficam fazendo esse bendito desse toque a cada passo, né? E aquilo é terrível, porque você já tá morrendo de dor. Aí veio uma enfermeira conversar comigo e daí eu falei assim, pelo amor de Deus, chama alguém da minha família pra ficar aqui comigo e tal. Daí eles autorizaram, minha mãe foi e ficou lá comigo, né? Aí a gente ficou andando pelo corredor do hospital, tal, ficou andando. E daqui a pouco eles falaram que eu tinha que entrar e que a minha mãe não podia entrar, porque eu fiquei andando pro lado de fora lá dos quartos, né, com ela. Que daí eu tinha que entrar pra eles me avaliar e minha mãe não podia entrar. Daí entrei de novo lá. E nesse meio tempo, gente, eu tava tendo contração a cada 30 segundos. Só que eu não tinha dilatação suficiente, né? Aí eu lembro que eles me colocaram num quarto que tinha 4 mães. Tava assim, eu na parede do canto, onde tinha a porta, daí uma cama assim, uma cama no meio, uma assim e uma embaixo nos pés, né? E no canto era o banheiro. E eu tava bem na cama do canto da porta de saída. E daí eu fiquei sentada ali, daí veio uma enfermeira, colocou aquelas bolas, sabe? E falou assim, ai, senta aqui na bola, ai, faz assim, faz assado. E eu lá, né, mal respirava, gente, com aquela dor, assim, da morte. Aí a moça que tava do lado, assim, da minha cama, ela gritava, mas ela gritava, ela fazia um escândalo. Meu bebê tá nascendo, eu não sei o quê. E daí, cada vez que as enfermeiras vinham, elas falavam super grossas, elas falavam assim pra mulher, a gente sabe a hora que o bebê vai nascer. Tipo, elas não davam atenção pra coitada da moça. E aquela menina berrando assim, e eu, né, tipo, super assustada com tudo aquilo que eu tava vendo. E essa menina gritava, gritava, daí tá. E a mãe que tava nos pés da gente, assim, na cama dos pés, ela tinha acabado de fazer uma cesárea e tava com o nenenzinho no colo, sentada lá, sozinha também. E a moça lá da parede, da janela, ela tava com 10 de dilatação e a mulher tava assim, tipo, vegetando, Ela ficava imóvel, sentada na beira da cama, assim, e você só escutava um gemidinho, assim, da mulher. E eu vendo todo aquele cenário, assim, pensando, meu Deus do céu, né? Aí eu lembro que o médico chegou pra ela, pra essa mulher que tava com os 10 de dilatação, e falou assim: agora só depende de você, porque você já tá com 10 de dilatação, porque não sei o que, você tem que fazer força, tem que fazer assim, fazer assado. E eu olhava aquela mulher e eu olhava o relógio que tava em cima da cabeça dela, né? Da cama dela, assim. E daí tava o relógio lá, 9 e pouco, 10 e pouco. Aí eu falei: meu Deus do céu, se essa mulher tá com 10 de dilatação e é 10 e pouca da noite, ela tá com 10 de dilatação, e eles acabaram de fazer meu toque, eu tô com 6, eu vou ficar aqui até amanhã, com dor. Aí o médico falava pra ela, deita assim, segura assado, faz tudo que ele mandava ela fazer, eu fazia. E eu fazendo força, quietinha ali, só observando o cenário, né? Aí daqui a pouco, a moça do meio começou a gritar demais, a enfermeira veio e falou assim, mãezinha, vamos pro chuveiro. E colocou ela lá, só que saiu, largou ela lá sozinha, e ela fechou a porta. Essa moça fechou a porta lá no chuveiro, eles colocavam uma cadeira de plástico assim e mandavam a moça sentar. E a moça sentou lá e ficou. E daqui a pouco ela gritando, né? Daqui a pouco ela ficou quieta, parou de gritar. E como ela tava gritando demais, ela ficou quieta, a gente se olhou assim, daí a mãe que tinha acabado de ganhar de bebê de cesárea, falou assim, gente, será que a moça desmaiou? Chamou ela e ela não respondeu. Ela deixou o bebezinho na cama, saiu com aquela dificuldade assim e foi. Quando ela abriu a porta, gente, ai meu Deus, a moça tava segurando o bebê assim, ó, de cabeça para baixo, em estado de choque, com a mão assim no meio das pernas, segurando o bebezinho que a nenê nasceu. Daí essa mãe que tinha tido cesárea, né, ganhou forças de Deus e saiu assim, andando rápido assim, enfermeira, gritando desesperadamente. Daí já apareceu enfermeira, médica e tudo, entraram
E daí eles falavam assim pra moça, não solta, pra ela não soltar a criança. Daí ampararam a criança e fizeram ela ir andando assim. E daí saíram do quarto com aquela mãe. Gente, e aquilo eu me tremia dos pés à cabeça, vendo tudo aquilo acontecendo. Aí tá. Nesse meio tempo, eu deitada lá, veio a enfermeira pra fazer o toque. Quando ela veio pra fazer o toque, que ela olhou, ela falou assim, mãezinha, não faz força que tá nascendo. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, gente. Porque eu falava, meu Deus, e isso já era umas 10h30, mais ou menos. Aí dela falava, calma, e daí veio, chamaram o médico, daí eles pegaram, fizeram eu ir andando até a sala de... E eu morrendo de medo, né? Porque tinha acabado de ver a outra parir a criança em pé ali. Daí a gente chegou na sala de parto, do jeito que eu deitei, gente, o médico chegou, só que eles tinham me feito o toque um pouquinho antes, eu tava com 6 de dilatação. E daí eu não sabia quanto eu tava, mas ela olhou e falou, teu neném tá nascendo. Pegaram, me levaram pra sala de parto, que tinha 3 camas, assim. Aí me colocaram na sala de parto, colocaram um balde embaixo, assim, da cama. Aquelas camas são curtinhas, assim, né? Com aquele negócio onde a mãe põe o pé. E daí a médica pegou e falou assim pra mim fazer força. Daí o médico olhou e falou assim, chegou super, assim, seco, sabe? Colocando as luvas assim, falou assim, eu sou fulano de tal, nem lembro o nome do médico, sou fulano de tal, vou fazer seu parto. Daí ele pegou e olhou assim, daí ele falou assim, ó, a gente vai ter que dar um cortezinho aqui, tá? Porque senão vai lacerar e depois não tem como costurar mais. E tipo, e eu em estado de choque ali, né? Aí pegou a tesoura, cortou, né? Fez o corte ali. E daí mandaram eu fazer força, nisso veio uma enfermeira com um pano, assim, uma toalhinha enrolada e colocou na minha boca, gente, aquele negócio. E daí, tipo, e eu assim, desesperada, né? Eu sei que foi 3 forças, a neném nasceu. Daí ele levantou ela e falou, olha, essa aqui é sua filha. Nem chegou ela perto de mim e eles já levaram ela. E daí eles me costuraram e eu fiquei ali. Nisso, daí que veio aquela outra mãe que tava com 10 de dilatação. Daí nasceu o bebê dela também, de parto normal. A criança passou da hora. Daí eles saíram correndo. A mulher não sabia nem se era menina, se era piá, o que que era. A criança, eu sei que daí eles me costuraram ali e tal. Daí me colocaram na maca, do jeito que eu tava, suja ali. Me colocaram no corredor. Daí demorou um tempão. Eles trouxeram a neném toda sujinha também, enrolada num paninho lá. E colocaram em cima de mim. E eu fiquei lá, dura, com a neném no colo, assim, né? Daquele jeito. E daí, depois disso, foi só alegria, né? Tipo, a parte do parto é que foi, assim, traumática, porque eu vi tudo isso, passei por tudo isso. Mas depois, né, quando você recebe o teu bebê no colo, assim, você esquece completamente de tudo que aconteceu. E por que que, assim, eu vim contar, né, esse relato de parto com essas coisas, assim, que são ruins? Porque muitas mulheres passam por violência obstétrica e não sabem fazer esse corte, né? Não deixar que a mãe toque no bebê logo após o nascimento. Claro, tem casos e casos. Por exemplo, essa outra mãe que o bebê, né, passou da hora de nascer, tinha, né, engolido mecone e tal. São casos e casos, mas assim, quando há a possibilidade, né, tipo, o bebê nasceu ali saudável, tal, tá respirando, o médico, né, o pediatra fez ali a avaliação e é possível que a mãe tenha a hora de ouro dela, é um direito seu. E eu não tive isso, nem da minha primeira filha, nem do segundo. Essa questão do corte, várias coisas, sabe, gente? A questão do acompanhante, que aconteceu durante o meu parto e que tornou meu parto traumático, assim. E eu tinha muito, muito medo de ter parto normal novamente por conta disso. Mesmo sabendo que a recuperação é mais rápida, né? Que o seu corpo retorna, né, o útero retorna para o lugar mais rápido. Eu tinha pavor só de pensar em parto normal por conta daquele momento que eu vivi lá. Porque até hoje eu tenho vivo, assim, na minha memória, tudo que aconteceu, tudo que eu vi, aquelas mães lá, a forma que as enfermeiras falavam, a forma que os médicos tratavam, empurrar sua barriga para o neném descer mais rápido, sabe? Coisas assim que você não precisa passar por isso.
Só que a gente precisa ter conhecimento, saber dos nossos direitos, fazer um bom plano de parto, ter um médico, né? Ai, fico até emocionada. Que te apoie, te assista, te escute, que seja humano com você nesse momento tão especial que é o nascimento do filho. Ai, gente, desculpa. Então, mães, vocês que estão me assistindo, você que já é mãe, você que ainda tá esperando seu bebezinho, né? Busque conhecimento. É a melhor ferramenta que você tem, é ter conhecimento dos seus direitos para tornar esse momento único, especial, né? Seja qual for a via de parto que você escolher, né? O importante é você estar amparada por um bom médico, né? Ter uma estrutura onde vão te acolher, saber dos teus direitos, seja particular, seja pelo SUS, para que seja um momento inesquecível na sua vida, para você e para o seu bebê. E esse foi meu relato de parto normal pelo SUS. Queria muito compartilhar essa experiência com vocês, porque eu vou fazer, né, os próximos relatos, né, do parto cesárea que eu tive e do parto normal que eu tive recentemente da minha bebezinha e que foi maravilhoso. Então, não vão ter só histórias traumáticas aqui no canal, a gente vai contar também. Eu vou contar também sobre a minha história, né, de parto normal, natural, onde teve respeito, amor e vai ser um relato lindo. Então, em breve eu coloco aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!